Então, falando do Euclides da Cunha, que ele também é um autor do pré-modernismo, e as características que ele escreve é bem diferente das quais o Lima Barreto faz uso. Por quê? Porque o Euclides da Cunha, por ter um perfil de jornalista, ele vai ser enviado lá para a região de Canudos, onde está acontecendo então os conflitos dos jagunços, os moradores de Canudo contra a República, né? Se tem feito uma especulação, a República tem muito medo do avanço dessa comunidade de Belo Monte, porque eles começaram seguindo o Antônio Conselheiro, que era um líder espiritual, religioso, defensor da monarquia, mas não só por isso, mas outras características dele na sua fala, por ser um bom orador. A República temia que a região de Belo Monte crescesse muito, e como eles tinham um sistema independente, eles moravam numa comunidade a qual trabalhavam, plantavam e tinha toda a produção interna, não tinha necessidade dos serviços da República, a República também não tinha como fazer a cobrança de impostos. Então, nós estamos ali num período no qual o Brasil está se adaptando ainda à República, está com um presidente civil colocado, que é o Prudente de Moraes. Então, tudo isso faz com que a República tenha medo, fica com medo que esse avanço da comunidade de Belo Monte possa prejudicar e depois eles não tenham mais controle. Então são criadas as especulações, criadas ideias para realmente ter um conflito armado. E isso aconteceu, se estendeu por um bom período, isso aconteceu. E como tomou uma repercussão nacional, naquela época que não tinha nenhum meio de comunicação como a internet e passasse mensagem rápida pelo WhatsApp, mas mesmo assim a informação se espalhava. E as pessoas queriam saber o que estava acontecendo lá. Então, o Euclides da Cunha foi como correspondente do jornal que ele trabalhava para fazer essas reportagens. Passado isso, depois que termina a guerra, que eu comentei com vocês, o massacre que foi, a forma que foi, a região de Canudos foi totalmente destruída. E o Euclides da Cunha resolveu escrever 5 anos depois o que ele viu lá. Mas a linguagem dele era bem diferente, não foi um poema, não foi uma prosa, foram relatos. Então ele dividiu em 3 obras, que é A Terra, O Homem e A Luta. Na Terra é um livro bem denso, com muita informação científica, muito nome da planta mesmo, da região, da característica, o nome científico dado, explicando a característica daquela planta, porque ela é a origem de onde veio, onde se encontra em outro lugar do mundo, tudo mais a parte geográfica e científica, com vocabulário bem difícil, para que estudiosos da área até conseguem entender com uma facilidade maior do que uma pessoa leiga desse assunto. Entretanto, é uma leitura mais específica, para mostrar toda a característica da geografia, da flora e da fauna da região de Canudos. Na parte do homem, ele relata bem como o homem do sertão é. E ele traz muito a questão do determinismo. Lembra que eu falei para vocês que essa teoria se estava colocando em prática ali no início do século XX, falando que a determinação é daquilo, o homem nasceu daquele jeito e ele vai se perpetuar assim. Então, se ele já nasceu numa questão da família ter problema com álcool, ele vai ser um alcoólatra. Nasceu numa família que é bem abastada, com muito dinheiro e com uma boa dicção política, muitos contatos, influência na sociedade, ele também vai ser assim. E a gente sabe que não é isso, mas naquela época acreditava-se. E até a questão física do homem do Nordeste, o sertanejo, né? O jagunço lá, que era da região de Canudos, o tamanho da cabeça, o formato, a pele, que era para aguentar já essas características da região, do calor extremo, da seca extrema. Então, colocava-se tudo no mesmo padrão. Isso ele acabou relatando como era esse homem. E o último, A Luta, ele conta mesmo a luta, como foi a batalha, o massacre, a diferença, a discrepância que eram dos jagunços lutando contra os soldados da República, né? Eles sabemos já que os jagunços algumas vezes ganharam as batalhas, mas depois, quando veio com um número muito superior de soldados e com armas de fogo de potência, o que não tinha, né? Os jagunços não tinham, então isso fez com que eles se perdessem. Então, Euclides da Cunha, ele traz esse relato, uma linguagem mais difícil, bem oposta à do Lima Barreto,
não fala muito da questão do fanismo, não traz esse amor à pátria, e sim mostra uma pátria corrompida, dividida em duas partes, né? Então, a república contra as pessoas do sertão, contra as pessoas que moravam na região de Belo Monte, e depois para um poder, para um domínio de poder, dizer eu mando aqui, se lava tudo com sangue, tá? Então, essa questão ficou muito evidente, muito forte. Ele se decepcionou quando ele foi ver, porque quando ele foi como correspondente, ele achou que, nossa, era um atentado contra a República e os princípios do nosso país, mas depois ele foi vendo que não era bem assim, né? Eles que estavam lá também eram brasileiros, pessoas do mesmo país, mas que estavam tentando uma forma de viver diante das circunstâncias que se tinham, né? Era um povo esquecido, um povo que era que nem um cacto seco lá do sertão. Então, eles tinham que se virar e viver conforme a região lhes proporcionava, tá? Uma questão de sobrevivência. Então, Euclides da Cunha escreveu sobre isso, ele foi reconhecido internacionalmente por essa obra. Essa obra foi representada muitas vezes em peças teatrais, em filme, em adaptações também literárias. É uma riqueza da literatura brasileira, certo? E Euclides da Cunha, lembra que eu falei para vocês, ele foi tragicamente assassinado quando o amante da mulher dele disparou uma arma de fogo contra ele, tá bom? Então, só essas características do Euclides da Cunha. Agora nós vamos para o Augusto dos Anjos.